porque eu estarei convosco e até mesmo em vós. Aleluia, esse ministério do Filho de Deus está em você, irmã. Está em você. Ele veio como filho do homem, cumprindo o ministério de profeta. Ele tinha, como os dois pedaços foram rasgados, Velho Testamento, Novo Testamento. Quando o véu foi rasgado de alto a baixo, quando ele entregou a sua vida por nós, ele se revelou para nós. Ele mostrou quem ele era para nós. Aleluia! Ele revelou para aquela mulher no poço quem ele era. Ele revelou para Zaqueu quem ele era. Ele revelou para os seus discípulos quem ele era. Para Pedro, para Paulo quem ele era. Mas ele se escondeu dos saduceus e fariseus. Ele veio para se revelar para os seus. Ele veio entregar a sua vida para os seus. Aleluia, é para muitos, não é para todos, é para muitos. Esses muitos é você. Como nós ouvimos, irmão e irmã, eu estou incluso nisso, você está inclusa nisso. Aleluia, você é a pessoa mais importante na face da terra. Aleluia, não é o prefeito, não é o vereador, não é o presidente. Pessoa importante é quem tem a unção do Espírito Santo. Um prefeito pode se jantanciar no dinheiro, morrer e ir para o inferno. Você pode não ter inclinar a sua cabeça, você vai para a glória. Aleluia. Então quem é mais importante? É você. Seja quem você é, mas seja um filho de Deus. Aleluia. Alguém que se acha que é importante, ele quer se fazer. Tem pessoas hoje, até mesmo pessoas que querem se fazer de crente, querem se fazer filho de Deus. Mas quem é diferente. Ele não precisa se fazer. Quem tem a unção do Espírito Santo não precisa ficar aí pulando para lá, pulando para cá, indo numa igreja lá, noutra igreja tal, e isso e aquilo. Quando ele lê a mensagem, ele se identifica como filho de Deus. Ele não precisa ouvir um bom sermão, um belo sermão de um pastor aí eloquente, que tem nome no país, que tem nome. Quando ele mesmo lê a mensagem, ele se identifica como um filho de Deus. Ele não precisa estar em grandes prédios ali para se identificar como um crente, como um servidor na obra do Senhor. Quando ele entra por essas portas humildes aqui, ouve hinos como nós ouvimos, e lendo uma pregação, ouvindo uma pregação como estamos ouvindo, você vai dizer: eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus. Aleluia. Para se identificar como filho de Deus, não precisa ir para cá, ir para lá. É somente ler a Bíblia, é somente ler a mensagem. Isso é bom, né, irmãos? Como isso é gostoso, né, irmãos? Na coluna de fogo, para Saulo a caminho de Tarso, teve que ter queda ali. Teve que ter uma queda ali de Saulo, né? Batia no peito, já que tá assim, eu vou perseguir, não é? Vou perseguir aqueles homens lá, vou perseguir aquelas mulheres lá. Pediu permissão, juntou suas tropinhas e foi lá a caminho de Damasco. Quem sabe do galope, viram, não fala? Mas teve que haver uma queda aí. Irmão, todos aqueles que ouvem a voz de Deus têm quedas. Tem que cair esse homem que se jactancia, que diz que é melhor que esse, melhor que aquela. Não é verdade? Tem que haver uma queda. Saulo a caminho de Tarso se sentia melhor do que aqueles que estavam anunciando o evangelho verdadeiro, continuando o ministério de Jesus Cristo. Mas quando ouviu a voz, teve que cair por terra. Aleluia. Você sabe por quê? Porque Deus põe o homem no nível que Ele quer que ele esteja. Aquele que se sente alto, Ele derruba. Aquele que se sente baixo também, Ele levanta também. Aleluia. Eu digo isso porque olha o que eu era e o que eu sou hoje. Não sou melhor do que ninguém, mas eu sou filho de Deus. Aleluia, eu me reconheço como filho de Deus. E aqueles que estiveram como Saulo de Tarso, teve que ter queda,
Porque Deus põe o homem no nível que Ele quer que ele esteja. É por isso que você não pode, irmã e irmão, ter complexo de inferioridade e dizer que é menor que a irmã, menor que o irmão. Eu sou menor que o pastor porque o pastor é pastor. Nunca se considere assim. Filho de Deus é filho de Deus. Deus não tem neto. Amém? Deus não tem neto. Deus tem filhos. E você é uma filha de Deus. Não tenha complexo de inferioridade. E aqui, graças a Deus, ninguém tem complexo de superioridade, porque todos são humildes. Mas corremos o risco, por sermos um povo humilde e estar num lugar humilde, complexo de inferioridade. E Deus não quer isso de nós. É verdade ou não é? Não é verdade, irmão? Às vezes, pessoas entram num lugar, vai num lugar lá, que tem algumas coisas a mais do que ele tem na própria casa dele ou dela. Chega naquele lugar e ali ele se sente inferior. Se sente, é lógico, todos nós como humildes nos sentimos inferiores quando vamos a determinado lugar, mas não podemos ter complexos. O diabo pode colocar um complexo num homem, numa mulher, e ele passar a partir daquele momento ter complexo de inferioridade. E Deus não quer isso. Aonde você estiver, mantenha a sua cabeça erguida. Aleluia. Aonde você estiver, irmã, mantenha a sua cabeça erguida. Você sabe por quê? Porque a tua postura, as suas vestes falam muito mais alto do que uma pessoa que tem cursos e isso e aquilo. É verdade ou não é? Aleluia. Então mantenha isso. Ele já se tornou um de nós para que nós pudéssemos nos tornar como Ele. É verdade ou não é? Ele se tornou um de nós, morreu no nosso lugar, entregou a sua vida por nós lá no Calvário, para que você tivesse o Espírito Santo. Quem é a pessoa mais importante da face da terra? É quem tem Espírito Santo. Nós não somos nada sem o Espírito Santo, mas com o Espírito Santo somos filhos de Deus. E filhos de Deus têm poder sobre dor. Filho de Deus tem poder, aleluia, sobre enfermidade. Filho de Deus tem poder sobre problemas. Filho de Deus tem poder sobre tudo. Tem poder até mesmo sobre as portas do inferno. Jesus Cristo falou: e sobre esta igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderá prevalecer contra ela. Filho de Deus tem poder sobre as portas do inferno. Aleluia. Filho de Deus fecha as garras de Satanás. Filho de Deus fecha a porta de farmácia. Filho de Deus fecha a porta de hospital. Filho de Deus tira pessoas do leito do hospital, prestes a morrer, tem alta no outro dia. Filho de Deus levanta pessoas da cadeira de roda. Filho de Deus não só cura a febre, mas cura a causa da febre. Filho de Deus tem poder sobre vícios. Filho de Deus anda sobre o mar. Aleluia. Filho de Deus, quando entra em casa, o diabo sai pela janela. Filho de Deus anda pelas estradas, o diabo preparou tormentos, preparou acidentes. Filho de Deus tem poder de fazer com que os anjos vai cortando na frente todas as garras. Aleluia, irmão. Aleluia, irmã. Toma posse da sua bênção agora. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Os súditos disseram: ó rei, nós queremos o Senhor como rei. Ele continuou sendo rei, mas se tornou um camponês.
Ele continua sendo o Rei dos reis, mas Ele se tornou um de nós. O rei queria que o seu povo conhecesse Ele melhor. Talvez pessoas nunca teriam oportunidade de sentir o cheiro do rei, como rei. Nunca teria oportunidade de conversar com Ele baixinho, explicar os problemas da família, problemas que tem em casa. Oh, irmão, o que Jesus fez por nós, irmão? Você tem como falar com Ele, você tem como sentir o cheiro dEle, você pode conversar com Ele. Se Ele não tivesse vindo, como que você ia conhecê-lo? Aleluia, aleluia. Oh, Deus em simplicidade, Deus em humildade.